Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui em mais um culto das mulheres, com o nosso coração agradecido diante de Deus, por aquilo que Ele tem feito, mas sobretudo por aquilo quem Ele é. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é aquele em quem nós temos confiado para passarmos por dias, por momentos tão difíceis. Mas hoje eu gostaria de compartilhar com cada um de vocês a respeito de um tema maravilhoso: mulheres que adoram. Mulheres que adoram. Como você já sabe, o mês de março é dedicado a uma série de homenagens às mulheres e não poderíamos deixar de falar no dia de hoje a respeito dessas mulheres que adoram ao Senhor, mulheres que têm dedicado a sua vida na adoração. E por que a adoração é algo tão importante? Porque a adoração é algo tão essencial na vida do cristão e, sobretudo, na vida de homens e mulheres que amam ao Senhor. Porque adorar significa desfrutar da presença do Senhor. Adorar não significa apenas cantar. Muitas vezes a adoração ela é externada por intermédio de cânticos, mas adorar é uma atitude muito mais profunda. Adorar é uma atitude de muito maior intimidade do que apenas cantar, ou então do que apenas elevar ao Senhor palavras de elogios, palavras de louvor. Adoração é entrarmos diante da presença do Senhor. Adoração é desfrutarmos dessa sua presença maravilhosa. Adoração é permitir que o Senhor ministre ao nosso coração por intermédio de tantas possibilidades, por intermédio da sua palavra, por intermédio da ação direta do Espírito Santo. Então, quando desfrutamos da adoração, quando estamos em momento de íntima adoração, é o momento, então, que o Senhor fala conosco, é o momento em que o Senhor ministra aos nossos corações, é o momento, então, quando nós recebemos o conselho do Senhor, é o momento quando recebemos a sua orientação, é o momento quando Ele nos aponta o caminho, é o momento quando Ele projeta para nós, quando Ele coloca em nosso coração palavras de consolo, palavras de ânimo, palavras de vida, palavras de fortaleza. Daí então a oportunidade que eu e você temos hoje de refletir a respeito da atitude de 3 mulheres na palavra de Deus, que adoravam ao Senhor, que adoraram ao Senhor e que por intermédio do exemplo das suas vidas nos mostram a nós, e especialmente na vida das mulheres, o poder da adoração. O quanto a adoração é algo importante e relevante na vida de cada um de nós. E o quanto nós, de fato, precisamos buscar esta atitude de adoração diante do Senhor. Em dias tão difíceis, em dias tão complicados, em dias de tanta dor e de tanto sofrimento, o que eu e você mais precisamos fazer é buscarmos a presença do Senhor, é buscarmos do Senhor as suas palavras de orientação, é buscarmos do Senhor as suas palavras de ânimo, de direção, de aconselhamento, para que possamos saber como agir, para que possamos acalmar o nosso coração, para que possamos então conhecer do Senhor um pouco mais do propósito dEle para as nossas vidas. E hoje eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui, compartilhando com cada uma de vocês, irmãs queridas, e também com vocês, irmãos que estão acompanhando o culto das mulheres, a respeito destas irmãs valorosas, destas mulheres valorosas que se apresentam na palavra de Deus como adoradoras. Mas antes, eu quero te convidar para que você, aonde você esteja agora, nos acompanhando na sua casa, que você pare um instante, que você pare um momento, e que você, aonde você estiver, você se une em oração comigo,
agora, em nome de Jesus. Amado Deus, eterno Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome. Nós Te louvamos, Senhor, pelos recursos que Tu tem nos dado, para que, Senhor, a mensagem que o Senhor deseja transmitir a tantos corações não seja impedido, Senhor, pelo distanciamento social que nós temos vivido. Pai amado, neste momento eu Te peço que Tu possas utilizar a mim, simplesmente um instrumento, para que as Tuas verdades, Senhor Deus, sejam compartilhadas aos corações que nos assistem nesse momento. Eu Te peço em nome de Jesus que Tu me uses com graça, que Tu me uses, Senhor Deus, com unção, para que esta palavra, Senhor Deus, ela possa chegar e cumprir o seu propósito, aonde o Senhor determinar que ela chegue, Senhor. Recebe já a glória, o louvor e a minha gratidão pela oportunidade de mais uma vez poder estar aqui falando em nome de Jesus. Oramos agradecidos e dizemos amém. Queridas irmãs, como eu disse, é uma satisfação estar aqui compartilhando a respeito deste tema, mulheres adoradoras. E a primeira mulher que eu gostaria de destacar, cuja postura de adoração eu gostaria de refletir, é Miriam. Miriam, irmã de Moisés, irmã de Arão, que é conhecida lá em Êxodo, capítulo 15, exatamente quando ela louva ao Senhor, juntamente com todo o povo de Israel, logo após Israel se ver livre da perseguição dos egípcios. É por intermédio de Midian que nós conhecemos o seguinte cântico de adoração. Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Miriam, então, está aqui num momento chave do povo de Israel, no momento em que o povo acabara de atravessar o Mar Vermelho, no momento em que o Senhor havia fechado o Mar Vermelho sobre os egípcios e então encerrado 400 anos de escravidão do povo de Israel imposto pelos egípcios. Era um momento do cumprimento das promessas do Senhor que haviam sido manifestadas ao povo de que Ele estava atento aos clamores do povo de Israel e Ele conhecia a respeito do sofrimento do povo de Israel e Ele haveria de levantar um libertador. Ele haveria de levantar alguém que seria seu instrumento, que seria utilizado pelo seu propósito para livrar o povo de Israel de um cativeiro que já durava tantos anos. Mas essa história, ela começa muitos anos antes. Muitos anos quando a mãe de Moisés engravida e nós sabemos pelos relatos bíblicos, isso você pode acompanhar em Êxodo capítulo 1 e capítulo 2, os egípcios já estavam preocupados porque o povo judeu, o povo de Israel, havia se multiplicado muito na terra, e eles estavam muito preocupados porque se eles continuassem a se multiplicar daquela forma, os egípcios temiam que eles os sobrepujassem em número, e então o faraó decidiu fazer com que todos os recém-nascidos dos judeus fossem mortos. E inicia-se então uma perseguição muito grande aos recém-nascidos, e a mãe de Moisés não tinha a intenção de permitir que o seu filho fosse morto. Pela fé então, e seguindo a voz de Deus dentro do seu coração, a mãe de Moisés prepara um cesto, o torna impermeável, coloca o seu filho, sua criança recém-nascida, ali e o deposita nas águas do Nilo. E a palavra de Deus nos fala que Miriam, que certamente devia ser uma criança, ela vai acompanhando
o percurso daquele cesto nas águas do Nilo, e até que ela percebe que a filha de Faraó, então, acha o cesto, acha a criança dentro do cesto e decide, então, criar a Moisés no palácio de Faraó. E pelos relatos bíblicos de Êxodo, capítulo 2, Miriam estava ali, acompanhando de perto tudo o que estava acontecendo. Em momento nenhum ela deixou de acompanhar o percurso daquele cesto, e ela percebeu o momento em que a filha de Faraó então recolheu o cesto e recolheu aquele bebê à corte. A palavra de Deus fala que ela estava de longe vendo tudo o que ia acontecer. E quando a filha de Faraó, então, pega aquele cesto, então nós sabemos que foi Miriam quem entra em contato com ela e fala assim: olha, por um acaso não seria importante para você ter uma mulher hebreia que possa cuidar dessa criança para você? E a filha de Faraó achou uma boa ideia e ela concordou, e foi em função desta ação de Miriam, então, que a própria mãe de Moisés é destacada para cuidar de Moisés na corte de Faraó. Então, veja como Miriam é uma pessoa que está atenta a tudo, é uma mulher que está atenta a tudo o que aconteceu. Ela se colocou ali na brecha, se colocou ali na oportunidade, e tão logo a oportunidade se manifestou, ela foi utilizada pelo Senhor para colocar novamente em contato Moisés com a sua mãe. E eu fico imaginando Miriam. Miriam cresceu sabendo que o seu irmão Moisés tinha um propósito maravilhoso. Quando Moisés tinha aproximadamente 40 anos de idade, eu fico imaginando Miriam conversando com Moisés e dizendo: olha, quem sabe não foi Deus que te levantou para ser o libertador do povo? Quem sabe não foi Deus, de fato, que te salvou das águas do Nilo e não permitiu que você tivesse sido educado aqui na corte de Faraó, em toda a ciência do Egito? Quem sabe se esse não é o propósito de Deus, para que finalmente, por intermédio da tua vida, Moisés, nosso povo se veja livre de toda a escravidão, se veja livre de tudo o que nós temos padecido na mão dos egípcios. E eu fico ali imaginando Miriam conversando com Moisés e compartilhando com ele a respeito das suas expectativas. Miriam, diferentemente de Moisés, que vivia na corte, Miriam sabia o que era sofrer. Estava acostumada a ser tratada como escrava. Estava acostumada a ser tratada como alguém inferior. Estava acostumada a ter todos os seus direitos e ter a sua vida sempre colocada como algo sem valor. E qual não foi, talvez, a decepção de Miriam quando Moisés atentou contra aquele egípcio que maltratava o seu povo, vindo a matá-lo, quando ele foi descoberto, e em função da descoberta desse crime que Moisés tinha cometido, Moisés toma a decisão então de fugir. E ele foge, ele vai para o deserto, e lá permanece no deserto por mais 40 anos. Eu fico imaginando o sentimento de Miriam. O sentimento de talvez ter colocado tantas expectativas sobre o papel do seu irmão, e agora constatar que o seu irmão já não estava mais ali, constatar que talvez todas as promessas que Deus tinha feito não seriam concretizadas por intermédio do seu irmão. Eu fico imaginando ali a tristeza de Miriam, perguntando: onde está o meu irmão? O que se deu dele? Nós tínhamos tanta esperança que Deus pudesse ser o libertador por intermédio dele.
E qual não foi a surpresa quando 40 anos depois do episódio em que Moisés saiu da terra do Egito, Moisés retorna com seu irmão Arão, agora para cumprir o propósito de Deus perante o povo. Miriam adorou ao constatar que o Senhor estava ali sendo o cumpridor de todas as suas promessas. Demonstrou a fé que não perdeu a esperança. Quando Moisés, então, é chamado pelo Senhor para iniciar todo aquele processo de libertação do povo, quando ele foi utilizado com graça e com poder, juntamente com Arão, seu irmão, e o povo de Israel, então, depois de todas as pragas lançadas sobre os egípcios como juízo de Deus contra aqueles que estavam afligindo o seu povo, Faraó então concorda e o povo sai da terra do Egito e caminha pelo deserto e logo se vê à frente do mar. Você deve conhecer esta história. Moisés muda de ideia, Faraó muda de ideia e agora envia os exércitos atrás de Moisés e do seu povo. E o povo de Israel agora tinha Faraó atrás, ao seu encalço, e o mar à sua frente. Mais uma vez, eu fico imaginando o coração de Miriam. O coração de alguém que havia acompanhado a história de Moisés tão de perto. A história de alguém que conhecia a Moisés como ninguém. A história de alguém que certamente havia conhecido detalhes da história que eu e você certamente não conhecemos. A história de alguém que certamente se colocou diante de Deus e que foi reconhecido como profeta no meio do povo. Uma mulher que foi utilizada para dizer a respeito das palavras do Senhor, de que o Senhor é aquele que é fiel às suas palavras, de que o Senhor é aquele que não negligencia aquilo que promete ao seu povo, de que o Senhor é aquele que está atento ao sofrimento do seu povo. E agora eles estavam diante de um local onde não havia caminho, onde não havia passagem. Qual teria sido, então, a postura de Miriam? Qual teria sido a expectativa de Miriam naqueles momentos em que o mar ainda estava fechado? Ah, queridos, queridas irmãs, o Senhor é aquele que abre o caminho onde ele não existe. O Senhor é aquele que faz com que o mar retroceda. O Senhor é aquele que faz com que um caminho que seria impossível ser caminhado, ele se torne um caminho para ser experimentado. O Senhor, como diz a música, é o fazedor de caminhos. E Miriam passa juntamente com o povo. E quando o Senhor fecha o mar atrás dos filhos de Israel, e os filhos de Israel, então, percebem que eles estão finalmente livres da ameaça dos egípcios. Primeiro, Moisés canta ao Senhor. O Moisés adora ao Senhor. E na sequência, Miriam, juntamente com outras mulheres, pegam os seus tamborins. E elas, então, com danças, louvam ao Senhor. Miriam representa a mulher que confia nas promessas do Senhor. Ah, queridas, muitas vezes as vidas de muitas de vocês podem ser muito parecidas como a história de Miriam. Uma vida de muito sofrimento, uma vida de uma mulher que nunca teve um reconhecimento a respeito do seu próprio valor. Uma mulher que sempre agiu em função de abençoar os outros. Uma mulher que sempre confiou a respeito das palavras que o Senhor havia prometido. Uma mulher que sempre soube aguardar o momento do Senhor na sua vida.
Talvez a sua história seja uma história parecida com a história de Miriam. Miriam, mesmo diante de todas as dificuldades, Miriam diante de todas as lutas, mesmo diante das situações que provaram a sua fé, quando Moisés partiu do Egito, Miriam continuou com o seu coração confiado de que todas as promessas que o Senhor havia feito na vida dela haveriam de se concretizar e haveriam de se concretizar na vida do seu povo. Miriam é aquela mulher que é o símbolo de uma fé que jamais perde a esperança. Miriam é aquela mulher que adorou ao Senhor quando finalmente percebeu e viu que as promessas que o Senhor havia dado, não somente a ela, mas a todo o povo, se concretizaram. Miriam é o símbolo daquela mulher adoradora que soube esperar o momento da manifestação da presença do Senhor, do poder do Senhor, que experimentou na sua vida caminhos que foram abertos pelo Senhor, caminhos que não existiam, mas que o Senhor abriu, caminhos que eram impossíveis, mas que foram viáveis no Senhor, mulheres que experimentaram uma vida de muita negação, mulheres que foram colaboradoras ou que são colaboradoras no ministério do irmão, no ministério do pai, no ministério do marido. Mulheres que sabem que Deus tem promessas e que as cumprirá, porque Deus é fiel, porque Ele jamais deixa de cumprir as suas palavras. Miriam é o exemplo de uma mulher que hoje adora o Senhor em função de uma promessa que certamente caiu sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu marido, e que ainda não está vendo esta promessa se cumprir, mas ela não perde a fé. É uma mãe que sabe que Deus tem promessas na vida dos seus filhos, mas os seus filhos ainda não estão próximos do Senhor, mas ela ainda não perdeu a esperança. São as mulheres que têm certamente convivido com as palavras do Senhor, convivido com as promessas do Senhor na sua vida, que estão vendo tantas coisas ruins acontecerem, que estão vendo tantas circunstâncias ruins que nada apresentam, que nada mostram que aquelas promessas hão de se cumprir, mas são mulheres que adoram confiantes de que o Senhor há de cumprir todas as promessas na vida dela, na vida do seu povo, na vida da sua família, na vida de todos aqueles a quem o Senhor colocou ela como colaboradora, ela como uma pessoa que está ali ajudando. Talvez seja essa a sua história, minha querida irmã. Talvez você não esteja vendo ao seu redor nada que indique que as promessas do Senhor vão se cumprir na sua vida, nada que indique que as promessas do Senhor vão se cumprir na vida do seu marido, nada que indique que as promessas do Senhor vão se cumprir na vida dos seus filhos. Mas como Miriam, você vai se colocar na brecha, e em todas as oportunidades você vai se permitir ser utilizado pelo Senhor, e em todas as oportunidades você será objeto de bênção na obra do Senhor, e em cada momento você será aquela mulher que será utilizada como colaboradora, para que as promessas do Senhor então se cumpram na vida da sua vida, na sua própria vida, ou então na vida do seu marido, na vida dos seus filhos, na vida dos seus familiares. Você que adora como Miriam é aquela que jamais perde a esperança nas profecias e na palavra do Senhor. E finalmente, chegou o dia em que essa promessa se cumpriu. E ela irrompeu em adoração, ela irrompeu em alegria, e ela dançou diante da presença do Senhor, e ela cantou diante da presença do Senhor, dizendo: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Minha irmã, em nome de Jesus, você há de adorar como Miriam adorou, você há de adorar dizendo: cantai ao Senhor,
convidando outras pessoas para participarem da vitória que o Senhor certamente lhe conferirá. Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. O mesmo Deus que triunfou na vida de Miriam é o Deus que há de triunfar na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não perca, portanto, querido, querida, a esperança, não perca a fé, porque aquele que prometeu é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda mulher adoradora que eu gostaria de compartilhar com vocês, mulheres abençoadas, nesta tarde, é Débora. Nós não sabemos muito a respeito da sua vida, sabemos apenas que ela se levantou como uma das juízes, ou juízas, na terra de Israel, logo depois da morte de Josué. Quando Josué ainda estava vivo, Israel tinha uma liderança e recorria a ele todas as vezes que tinha alguma situação, alguma necessidade. Mas com a morte de Josué, então cada uma das 12 tribos passou a ter as suas próprias lideranças. E num determinado momento, Débora se viu. Você pode acompanhar isso lá em Juízes capítulo 4. Débora se viu à frente do seu povo, se viu sob a responsabilidade de ser a líder do seu povo. E a palavra de Deus fala que ela ficava debaixo de uma tamareira. Também era uma profeta do Senhor. E ali os filhos de Israel recorriam a ela para saber a respeito das coisas do Senhor e para que ela julgasse o povo. Mas a palavra de Deus fala, e você pode acompanhar em Juízes capítulo 4, que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. E quando nós nos afastamos do Senhor, e quando então nós deixamos de fazer a vontade do Senhor nas nossas vidas, nós nos expomos a uma série de riscos, nós nos expomos a uma série de situações e circunstâncias que nos colocam em perigo, e foi o que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel agora estava sob a ameaça de Jabim. Jabim era um rei de Canaã que certamente desejava reconquistar os territórios perdidos lá atrás e conquistados por Josué. E é interessante nós notarmos que Débora, uma mulher, se levantou como a líder do seu povo. E Deus falou com ela e disse: Débora, chame aqui a Baraque e o instrua para que juntamente com 10.000 homens de Israel, vocês vão à peleja. E eu serei com o meu povo e eu darei vitória ao meu povo. A palavra de Deus nos fala que então Débora chama a Baraque e o instrui a respeito de tudo aquilo que o Senhor havia lhe dito. E vejam só, minhas irmãs, que coisa. Baraque vira para ela, o homem vira para ela e fala assim: olha, eu só vou se você for junto. Se você não vier comigo, eu não vou. Veja a liderança dessa mulher. Veja o quanto o povo via nesta mulher de Deus a presença do Senhor, a ponto de Baraque dizer assim: olha, se você não for comigo, pode esquecer, eu não vou. Eu sei que o Senhor está dizendo por seu intermédio, eu sei que o Senhor mandou uma palavra, eu sei que o Senhor está dizendo que nós teremos, não é, vitória contra o exército de Jabim, mas é indispensável a sua presença conosco. Se você não for, eu não irei. E Débora, então, diante daquela situação, Débora fala assim: olha, tudo bem, eu vou. Mas isso fará com que a glória dessa conquista não seja sua. O Senhor vai fazer com que uma mulher seja honrada por intermédio desta vitória.
E Débora está junto ali com o povo, no meio do povo, dos 10.000 homens preparados para a batalha. E da forma como o Senhor havia instruído a Débora, Débora instruiu a Baraque aos 10.000 de Israel, e os 10.000 de Israel então vão contra os exércitos de Jabim e prevalecem contra ele. E o povo fica extremamente feliz pela vitória que eles alcançaram. E o povo então aclama a Débora como sendo a sua líder. E Débora, então, no capítulo 5 de Juízes, começa, por intermédio de um cântico, ela começa a descrever toda a história recente que levou até aquela batalha. E ela, então, nos revela ali naquele cântico que antes que ela se levantasse como sendo uma líder do seu povo, que antes que ela se levantasse como sendo uma mãe para os filhos de Israel, o próprio Senhor disse a ela: Débora, Débora, desperta, Débora. Desperta, desperta, porque eu hei de fazer a obra, eu estarei com o meu povo nesta luta, eu estarei com o meu povo nesta batalha, mas é necessário que você, antes, você mesma, Débora, que você se desperte, que você se coloque à frente do meu povo, que você assuma o seu papel de protagonista, que você lidere o meu povo, que você esteja ali diante de todos, instruindo e sendo a grande líder que o meu povo precisa neste momento. Débora precisou ser despertada, Débora precisou ser movida primeiramente no seu coração, para que depois então ela pudesse ser a grande líder que o seu povo precisava. Da mesma forma, quantas mulheres hoje estão sendo chamadas pelo Senhor: desperta, 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 porque eu tenho levantado a você, mulher, eu tenho levantado a você para liderar, eu tenho colocado você como propósito para conduzir o meu povo, eu tenho levantado a tua vida para que por intermédio dela você possa de fato liderar uma grande conquista, para que de fato pela sua vida, pelo seu protagonismo, pela sua liderança, você esteja à frente de uma grande vitória. Quantas de vocês, mulheres, estão sendo chamadas pelo Senhor, não para viverem, não é como uma pessoa que esteja colaborando apenas com o ministério de outras pessoas. O Senhor está comissionando e está chamando a muitas mulheres para serem adoradoras como Débora, para serem líderes no seu tempo, para serem mulheres que de fato estejam à frente das vitórias, à frente das conquistas. Desperta, desperta. E muitas vezes você está olhando para dentro de si e você está dizendo: mas eu sou mulher. Mas isso seria mais fácil se isso fosse feito, ou se isso fosse conduzido por um homem. Seria muito mais normal, ou seria muito mais fácil se isso estivesse na liderança de um homem. Mas quando o Senhor escolhe, Ele é soberano. E o Senhor está escolhendo muitas das mulheres da nossa igreja, não para que sejam apenas coparticipantes, mas para que de fato sejam as líderes de uma vitória que o Senhor deseja dar. Existem aquelas mulheres que são levantadas por Deus para serem aquelas que intercedem pelas suas famílias, para que Deus levante dentro da sua casa um homem, um esposo, um marido, um filho, um pai, que seja de fato a voz de Deus no meio da sua família. Mas existem mulheres que são comissionadas por Deus, são chamadas por Deus para serem elas mesmas a voz de Deus dentro dos lares, elas mesmas as líderes para que a vitória do Senhor venha. Quem sabe não seja esse o seu ministério. Débora foi protagonista no ministério de Israel.
representar a mulher que assume o protagonismo da sua história, que foi chamado não para apenas contribuir, mas para ser a grande líder. Ela mesma, no Cântico, em Juízes, capítulo 5, ela vai dizer que Deus a colocou como a mãe dos filhos de Israel. Há algumas mulheres que são chamadas para serem mães apenas da sua casa. Mas há mulheres que são chamadas para serem mães de uma nação. Para serem mães de um povo maior. E Débora, então, louva ao Senhor quando a vitória vem. Louvado seja o nome do Senhor. Seus olhos contemplaram a vitória contra as ameaças ao seu povo. Quantas mulheres estão ali percebendo que a sua família está sob ameaça? Quantas mulheres estão percebendo que a sua casa está sob ameaça? Quantas mulheres estão percebendo que aonde elas estão inseridas, aquele momento existe uma ameaça presente, real, e o Senhor então está te colocando não apenas para ser uma intercessora, mas para ser a grande líder e a grande promotora da vitória na sua casa, na vida do seu marido, na vida do seu filho, na vida da sua filha, na vida do seu pai, da sua mãe, lá onde o Senhor te colocou na empresa, lá onde o Senhor tem te colocado para ser como Débora. Desperta, porque o Senhor te colocou para ser uma mulher adoradora, que por intermédio da sua vida, a vitória será conquistada em nome de Jesus. Aleluia. E por último, eu gostaria de falar de uma terceira adoradora, Maria de Betânia. Maria de Betânia, a irmã de Marta. E aí você pode acompanhar comigo lá em Lucas, no capítulo 10, aquela circunstância que nos fala a primeira vez de como Maria agiu de forma tão diferente da sua irmã Marta. Eu sei que você conhece a história. Marta e Maria receberam a visita ilustre de Jesus Cristo na sua casa. E a palavra de Deus nos fala que Jesus tinha uma proximidade muito grande com Lázaro e com elas. Então agora o Senhor Jesus está ali. E você conhece a história. Marta, ela, como uma típica mulher judia do primeiro século, ela está 100% preocupada em servir, em providenciar a mesa, em arrumar todas as coisas, em fazer com que nada falte, em arrumar a casa e fazer ali a faxina necessária, colocar tudo em ordem, preparar os suprimentos, preparar ali a mesa onde haverá a refeição, preparar os alimentos, coordenar ali o esforço de todas aquelas outras mulheres que estavam participando daquela ocasião tão especial que era a visita de Jesus. E onde estava Maria? Então logo Jesus começa a falar, Maria sai de cena. E Marta está ali trabalhando, e quando ela percebe, ela vê Maria sentada, ouvindo atentamente cada palavra que Jesus proferia. Marta ficou agitada com aquela cena e chegou inclusive a direcionar a Jesus uma palavra até com algum rancor, quando ela disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me.
E para a surpresa de Marta, Jesus sai em defesa de Maria, dizendo: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com tantas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Quantas mulheres estão diante de tantas responsabilidades? Há tanto o que fazer. A mulher do século 21 tem sido uma mulher desafiada em todas as suas dimensões. Uma mulher que tem sido chamada a ser cada vez mais independente, cada vez mais senhora da sua própria vida. E ao mesmo tempo uma mulher que tem tantas responsabilidades e que continua tendo tantas responsabilidades, não apenas com as suas próprias atividades, não apenas com as suas próprias atividades, não apenas com o seu próprio emprego, não apenas com as coisas que são concernentes a si mesma, mas quantas mulheres, principalmente na pandemia, têm experimentado também tanta sobrecarga de atividades nos lares, porque precisam trabalhar, mas também precisam cuidar dos filhos, precisam cuidar do andamento, muitas vezes, da casa. Isso quando não tem que cuidar do marido. Isso quando não tem que auxiliar o marido que está perdido dentro de casa. O marido que não estava habituado a ficar tanto tempo dentro de casa e que certamente não sabe onde estão as coisas, certamente não sabe como se servir da sua própria casa. Pode parecer engraçado, queridas irmãs, mas isso tem acontecido em muitos lares. Maridos que estavam acostumados a passar o dia todo fora de casa, e agora são maridos que estão mais dentro de casa e precisam da ajuda de vocês para achar uma escova de dente, para achar um sabonete, para achar uma roupa, para achar qualquer coisa que eles precisam. Porque eles nunca se preocuparam em saber onde estas coisas eram guardadas. E as responsabilidades das mulheres do século 21, elas só aumentam. Mulheres que têm se dedicado na liderança, mulheres que têm se dedicado na obra do Senhor, mulheres que estão ali, muitas vezes, absorvidas não apenas com as suas responsabilidades profissionais, mas também com as suas responsabilidades ministeriais. Mulheres que também precisam cuidar dos filhos, mulheres que precisam administrar as casas, mulheres que precisam, muitas vezes, auxiliar os seus maridos. Ah, queridos, são tantas coisas por fazer, são tantas coisas que muitas vezes o dia passa que você, mulher, nem percebe. Muitas vezes você não saiu de casa, mas quando chega a noite você está exausta. Muitas vezes quando termina o dia, você olha e ainda existem tantas coisas por fazer, e você vai dormir preocupada com tantas coisas que você já tinha que ter feito e que ainda não fez. Há sempre tanto a fazer. Mas o Senhor então enaltece a atitude não de Marta, mas a atitude de Maria. Porque Maria teve a sabedoria de encontrar dentro de toda a sua movimentada agenda e de todas as suas responsabilidades, ela teve a sabedoria de discernir que aquele momento não era um momento de atividades outras que não fossem desfrutar da própria presença de Jesus e da sua palavra. Naquele momento, ela estava vivendo aquilo que eu e você sabemos que é a essência primeira da adoração, desfrutar da presença do Senhor. O adorador é aquele que desfruta da presença do Senhor, é aquele que está atento àquilo que o Senhor está falando, é aquele que está atento àquilo que o Senhor está ensinando, é aquele que está atento, é aquela que está atenta à voz do Senhor para a sua vida. E ela se colocou ali, Maria se colocou ali aos pés do Senhor, para ouvir do Senhor tudo aquilo que Ele tinha a dizer.
Seus olhos contemplaram o Cristo, o Filho de Deus. Ela representa a mulher que encontrou o seu melhor lugar. Tem muitas responsabilidades que precisam ser feitas, mas existe algo que é mais importante do que tudo isso. É desfrutar da presença de Jesus Cristo. É desfrutar da presença do Senhor. E mulheres adoradoras que agem como Maria de Betânia são as mulheres que sabem o tempo de adorar. E que não perdem este tempo por nada. Mulheres que sabem que todas as outras atividades que certamente elas precisam fazer, podem esperar aquilo que é prioritário, que é quando o Senhor fala. Quando o Senhor fala, elas param, elas ouvem e elas desfrutam da presença do Senhor. Jesus reconheceu a sabedoria de Maria e disse a Marta: Marta, Maria escolheu a melhor parte. É esta mesma Maria, irmã de Lázaro, que quando o Senhor Jesus, já sabedor da morte de Lázaro, encontra com essa Maria, e Maria fala assim: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão Lázaro não haveria morrido. E a palavra de Deus fala que ela chorou, e que aqueles que estavam ao redor choraram, e o coração de Jesus, porque amava demais aquela família, se compungiu e Jesus chorou também. Foi esta mesma Maria que numa outra ocasião, João capítulo 12, Jesus agora está na casa de Simão leproso, e esta mesma Maria é aquela mulher que entra, que derrama um bálsamo caríssimo e preciosíssimo aos pés de Jesus. Para a indignação de Judas Iscariotes, que dizia assim: mas que desperdício. Isso poderia ser vendido, isso é tão caro, isso poderia ser vendido e dado aos pobres. E o próprio evangelista de João fala que Judas Iscariotes não estava preocupado com os pobres, mas porque era ele que administrava a bolsa de dinheiro dos discípulos. Ele era ladrão e subtraía os valores da bolsa. Ele estava interessado no dinheiro que aquele perfume poderia gerar para dele tirar proveito de si mesmo. Mas não foi esta a atitude de Maria. Maria não pensou em si. Maria não estava pensando nas suas propriedades, não estava pensando nas suas riquezas, não estava pensando nas suas joias, não estava pensando naquilo que era propriamente algo que fosse precioso para ela. Para ela, o que era de mais precioso era se colocar diante da presença de Jesus. Para ela, o que era de mais precioso era ali se colocar diante da pessoa de Jesus e adorá-lo com uma atitude de humildade, uma atitude de adoração, uma atitude que o próprio Senhor Jesus reconhece e fala assim: o que ela está fazendo? Ela está fazendo com vistas ao meu próprio sepultamento. Maria foi protagonista não do ministério de uma outra pessoa. Maria não foi protagonista do seu povo. Maria foi protagonista do próprio ministério de Jesus Cristo. Aquela atitude dela de ungir os pés de Jesus era uma atitude que o próprio Senhor Jesus reconheceu. Ela está fazendo isso, já me preparando para a morte que eu tenho que enfrentar. Mulheres adoradoras são assim. Mulheres adoradoras são aquelas que sabem que o momento mais precioso das suas vidas é estarem aos pés de Jesus, é estarem coparticipantes do ministério de Jesus Cristo, é estarem entregando tudo o que elas têm de melhor e colocando à disposição de Jesus Cristo, nosso Senhor. É ouvir as palavras do Senhor, é ouvir os ensinamentos do Senhor, porque isso traz instrução aos corações das mulheres adoradoras. A palavra do Senhor é aquela que certamente fará com que você, mulher adoradora,
saiba como agir, saiba como se comportar, saiba como enfrentar todas as atividades que você tem, sabe como se colocar diante da sua família, saiba como enfrentar todas as responsabilidades, saiba como enfrentar momentos de tristeza, momentos de dor, momentos de luto, momentos de grande apreensão, de grande preocupação. Quando nós estamos aos pés do Senhor Jesus, quando nós estamos atentos a toda a sua instrução, a nossa vida é preenchida por completo. E não existe nada mais precioso que isso. Nada mais precioso que isso. Portanto, aprendemos por intermédio da experiência destas mulheres, que o mais importante, que as mulheres adoradoras são aquelas que se colocam à disposição do Senhor nosso Deus, para que o Senhor possa utilizá-las, utilizar a vida de cada uma delas naquilo que lhe apraz. Mulheres adoradoras são aquelas que entendem qual é o seu papel. Mulheres adoradoras são aquelas que sabem que as promessas do Senhor se cumprirão. Mulheres adoradoras sabem que é o Senhor que vai à frente, dando vitória e dando libertação. Mulheres adoradoras são aquelas que sabem qual é o momento certo de parar tudo e se lançar aos pés do Senhor buscando instrução. Estas são as mulheres adoradoras. E nesse momento eu gostaria de convidar a você, mulher, que você se coloque como uma mulher adoradora diante do Senhor. Que você permita que a sua vida seja utilizada. Se o Senhor está te dando o ministério de Miriam, então você será uma mulher cuja fé permanecerá inabalável mesmo diante de tantas dores, de tantas incertezas, mesmo diante de tantas injustiças. Se o Senhor está te levantando, mulher, como uma adoradora igual a Débora, saiba que o Senhor está despertando a tua vida para que você seja colocada como a grande líder que o Senhor há de utilizar para que a vitória seja alcançada na sua casa, no seu emprego, aonde o Senhor te colocar. E se o Senhor está te colocando, está te chamando como adoradora conforme Maria de Betânia, é porque o Senhor deseja instruir o seu coração com toda a sabedoria. E Ele sabe que você não perderá de forma alguma aquilo que é mais precioso, que é o momento de estar aos pés de Jesus e ouvir tudo aquilo que Ele tem a nos ensinar. Que o Senhor abençoe a tua vida, minha irmã. Que o Senhor te levante como uma mulher adoradora, a semelhança de como levantou estas mulheres e tantas outras na palavra de Deus. E jamais esqueça que uma mulher adoradora é aquela que desfruta da presença do Senhor. E a presença do Senhor é o que de melhor pode acontecer na vida de um crente, na vida de uma mulher que teme ao Senhor. Porque quando nós estamos diante da presença do Senhor, não existe medo. Quando nós estamos diante da presença do Senhor, não existe insegurança. Quando nós estamos diante da presença do Senhor, há paz. O Senhor nos traz conselho ao coração e nós sabemos exatamente o que fazer. Em dias tão difíceis, nós precisamos de mulheres adoradoras. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te transforme em uma grande mulher adoradora, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela tua vida. Seja qual for o teu ministério, seja qual for a tua expressão de adoração, entenda que o Senhor deseja usar a sua vida para que você seja bênção na vida de outras pessoas, para que você seja bênção no corpo onde você está inserida, para que você edifique a vida de outras pessoas, para que você colabore com outras pessoas, para que você esteja sendo utilizado como instrumento de Deus, para que nesses momentos de tanta dor,
nesses momentos de tanta ansiedade, nesses momentos de tantas incertezas, você seja a voz de Deus, para que o povo alcance a vitória e para que você alcance a vitória em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor desenvolva na sua vida mais e mais esta atitude de mulher adoradora para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Amém? Glória a Deus pela sua vida.